no dia em que meu filho foi curado. Para quem não sabe, eu tenho um filho chamado Samuel e ele tem um testemunho muito lindo mesmo. E no dia 13 de agosto de 2021, ele foi diagnosticado com uma pneumonia muito grave, onde 90% do pulmão dele foi comprometido. Nós fomos transferidos para outra cidade vizinha à nossa, e ao chegar lá ele teve que colocar dreno no pulmão porque ele teve derrame pleural e ele passou 15 dias com dreno no pulmão, só que não serviu. Infelizmente não serviu. Ele teve que ser transferido para a capital da nossa cidade para fazer uma cirurgia torácica, que era para retirar esses 90% do pulmão comprometido. E fomos transferidos para a capital da nossa cidade. Chegamos lá no dia 1º de setembro de 2021. Samuel era muito pequenininho, era um bebê praticamente. E eu digo a vocês que foram dias de muito sofrimento para ele, sem dúvidas nenhuma, que estava passando por aquele processo, né? Estava com dreno no pulmão. E para nós, pais, que se eu pudesse, naquele momento, eu estava trocando de lugar com ele. Mas eu quero dizer para vocês que Deus fez um milagre na vida do nosso filho. Quando chegamos no hospital, já era para ele fazer a cirurgia, porque ele saiu em jejum do hospital anterior, na madrugada. Nós saímos na madrugada do dia 31 de agosto e chegamos no dia 1º de setembro, que era justamente para assim que ele chegar a fazer a cirurgia. E para nossa surpresa, não boa, né? Não surpresa boa, o cirurgião não foi. Quando chegamos no hospital, ele não foi, porque nesse hospital que nós fomos transferidos para lá, só esse cirurgião que fazia esse tipo de cirurgia torácica. E ele não foi. Infelizmente, ele não foi. E na hora eu confesso a vocês que eu fiquei muito chateada. Apesar de eu não queria que o nosso filho fizesse cirurgia no pulmão. Eu não queria, eu pedi muito a Deus para que isso não acontecesse. Mas como ele tinha que fazer, já que a gente estava lá que ele precisava fazer, eu queria que fizesse logo, eu queria que resolvesse logo aquele momento e que ele fizesse logo essa cirurgia. E nós muitas das vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus já estava agindo a todo momento. Na hora que a médica disse que o cirurgião não ia vir, pediu para renovar os exames, todos os exames, né? Tomografia, ressonância, enfim, todos os exames que era necessário. Eu confesso para vocês que eu tinha esquecido do que eu tinha pedido assim que nós chegamos na capital da nossa cidade. Quando chegamos lá, nós passamos em frente à praia, em frente ao mar, o mar lindo, naquele dia de tanta angústia, mas eu pude olhar para aquele mar e contemplar a grandeza de Deus. E eu falei assim para Deus, só no meu coração, eu conversei com Deus, eu disse assim para Deus, eu disse, Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. A Bíblia diz que as Tuas mãos são como conchas e que as águas do oceano cabem dentro delas. Eu confio em Ti, Senhor, na Tua grandeza. Eu disse, Deus, a Tua palavra diz que as Tuas mãos são como conchas, que cabem as águas do oceano. O Senhor é muito poderoso. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode dar um pulmão novo ao nosso filho. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode restituir o pulmão do nosso filho sem ele precisar fazer essa cirurgia. Eu creio, Senhor. E pedi isso assim que nós chegamos à capital da nossa cidade. Mas quando chegou lá no hospital, eu acabei esquecendo do que eu tinha peço a Deus. Porque nós somos muito falhos. Nós às vezes esquecemos o que pedimos a Deus. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece do que nós pedimos a Ele com fé. E ao chegar, né, no hospital, a médica disse que o cirurgião não iria. E eu fiquei muito chateada, porque eu tinha esquecido do que eu tinha peço a Deus.
E eu não estava entendendo o trabalhar de Deus naquele momento que o cirurgião não foi. E o cirurgião passou alguns dias sem ir. Aí que eu não estava entendendo mesmo, porque o quadro de saúde do nosso filho estava só se agravando. E eu queria respostas médicas e os médicos diziam, não, ele não pode vir hoje, ele não vai fazer a cirurgia hoje. Aí pediu mais uma vez, durante esse período que ficamos lá, pediram mais uma vez para renovar os exames e constava que o agravamento, né? E eu fiquei muito desesperada. E não estava entendendo o trabalhar de Deus. Teve um dia que o dreno do pulmão do meu filho arrancou, a mangueira enganchou no berço do nosso filho e literalmente arrancou. Foi um dia assim que eu fiquei muito desesperada. As enfermeiras vieram, fizeram a compressão e fizeram o curativo. Ele foi acometido de uma virose viral durante esse período que passamos no hospital, porque o cirurgião não veio, né? Passou esses dias sem vir e ele teve uma piora. Samuel teve uma piora muito rápido lá. E foi no tempo da pandemia, onde nós não podíamos receber visitas. E assim, foi um momento muito desafiador para nós. E durante todo esse período onde nós passamos esse tempo, né, foram 28 dias de hospital. Mesmo no momento difícil, né, eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que oraram, que rezaram pelo nosso filho, e Deus fez um milagre na vida dele, né? Obrigada por cada pessoa que se dedicou a orar, a rezar, pedir a Deus da sua forma, com fé, para que Deus curasse o nosso filho. O nosso filho foi curado para a glória de Deus, né? Para louvor do nome de Jesus Cristo, que Jesus, ele é o médico dos médicos, ele é médico por excelência, né? E nós entendemos, eu creio na soberania de Deus, que Deus, ele faz o que ele quer, no tempo que ele quer. Se Deus curar, ele é Deus, e se Deus não curar, ele continua sendo Deus. Dia 5 de setembro de 2021 foi um dos dias que me marcaram a minha vida. Foi um dia assim, que eu tive uma experiência de fé que eu preciso compartilhar com vocês. Era uma noite de domingo, né? Estava no hospital, ainda no aguardo desse cirurgião, e o meu filho estava dormindo. Eu coloquei um louvor e comecei a adorar a Deus e olhar para o meu filho. E comecei a dizer, Deus, muito obrigada por tudo que nós passamos com nosso filho. E eu quero aqui te agradecer pela minha gravidez. E comecei a agradecer a Deus. Era um agradecimento em forma de despedida. E eu estava ali dizendo para Deus que eu era muito grata a Deus por todos os momentos que eu já tinha passado com o nosso filho. E eu comecei a lembrar de vários versículos da Bíblia. E comecei a lembrar também daquele versículo que fala que Jesus Cristo, ele disse para Deus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme o que eu quero, mas sim como tu queres. E essa oração de Jesus, ela nos ensina muito. E eu disse para Deus, Deus, muito obrigada por todos os momentos que nós passamos com o nosso filho, mas hoje eu te entrego ele. Eu não suporto mais vê-lo sofrer. E eu te entrego, Senhor. Sou muito grata a Ti pelo Senhor ter nos dado, né? Mas o Senhor pode levar. Pode levar. Eu disse, Deus, pode levar ele do jeito que ele está dormindo aqui. Que o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. E essa oração era eu falando e era como se algo estivesse cravando no meu peito, uma dor inexplicável. Mas eu disse assim para Deus, eu disse, Deus, eu não suporto mais ver nosso filho sofrer. O Senhor pode levar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que mesmo o Senhor levando o nosso filho, o Senhor continua sendo Deus das nossas vidas. Independente. A enfermeira respeitou, né, aquele momento. Ela entendeu, né, também o que eu estava
passando, já fazia mais de 25 dias que nós estávamos no hospital, né, sem dormir, sem se alimentar direito. Durante 28 dias que nós passamos no hospital, eu emagreci 9 quilos, só para você ter noção do quanto é sofrido ficar no hospital. E enfim, ela entendeu, compreendeu, né, aquele meu mau humor, porque só quem passou uma experiência de um hospital sabe o que eu estou falando. Eu fiquei até com a necessidade de toda hora estar conversando, aquele momento que eu passei lá, porque é um processo muito traumático, né? Hoje, o nosso filho, ele não sabe, né, se expressar ainda o que passou lá, porque talvez ele nem se lembre tanto do que ele passou, que ele era muito bebê. Mas nós, como pais, nós sabemos. E eu nem imaginava que aquele era o grande dia, né? Nem imaginava. Onde eu estava ali naquele momento, que na noite anterior eu tinha entregado, né, Samuel para Deus. E eu estava muito triste, né? Tava mal-humorada, tava triste, porque como eu tenho entregue o nosso filho para Deus, eu imaginava que a qualquer momento ele poderia ir, né? E o médico chegou. E o cirurgião chegou, né? Quando a enfermeira saiu com um pedacinho, o médico, o cirurgião chegou. Ele entrou, deu bom dia, se apresentou, disse: olha, eu sou o médico fulano de tal, eu sou o cirurgião do seu filho. Quando ele disse isso, me bateu um misto de emoções. Um misto, hoje eu não consigo nem explicar para vocês qual foi o sentimento que eu tive na hora. Ele conversando comigo, aí ele disse: estou aqui com todos os exames do seu filho, os que vieram da outra cidade, os que ele fez assim que chegou aqui e os outros que ele fez ao decorrer do tempo que estava aqui. E realmente, o seu filho chegou aqui com esse estado muito avançado, né, com essa pneumonia muito avançada, só que hoje o seu filho não precisa fazer a cirurgia. Quando ele disse isso, eu comecei a glorificar a Deus. Eu disse: graças a Deus, obrigada a Deus. Comecei a agradecer a Deus, comecei a chorar, porque eu sou chorona, comecei a chorar logo. E ele disse: olha, não tem mais nenhuma necessidade do seu filho ir para a sala de cirurgia, porque o pulmão do seu filho voltou ao normal. E ele disse isso, e quando ele disse isso, eu disse: louvado seja Deus, porque Deus fez um milagre na vida. Deus restituiu o pulmão do nosso filho. Deus fez um milagre na vida do nosso filho. E o médico disse assim: ele só vai ficar aqui hoje e amanhã, depois de amanhã ele recebe alta. Ele só vai ficar aqui hoje e amanhã para terminar esse antibiótico, porque o seu filho está com o pulmão restituído. Ele não tem mais necessidade de fazer cirurgia. E louvado seja Deus, porque na noite anterior eu tinha entregado o meu filho para Deus levar. E no dia seguinte, Deus, através da boca do médico, disse que o meu filho estava curado. Para a honra e glória do Senhor, sou muito grata a Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. E hoje está aqui o nosso filho. Meu milagre. O milagre que Deus fez. E para concluir, né, esse testemunho de hoje, eu quero deixar Salmos 30, versículo 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E eu pude provar desse versículo no momento que eu estava angustiada, que eu passei uma noite em claro, angustiada, mas logo quando amanheceu o dia, eu pude sentir o gosto de alegria. O choro durou uma noite para mim, mas a alegria veio logo ao amanhecer. Veio logo com a notícia de cura do meu filho, do milagre feito na vida dele. Não sei qual é o milagre que você precisa e nem posso fazer nada por ele, mas Deus pode. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode sim, Ele pode todas as coisas. Tenha fé e acredite na soberania dele. Amém?